Bom, meu nome é Bárbara Estela, juntamente com Raíssa Cardoso, Emanuela Vitermino, Beatriz Terles e Beatriz Martins e Letícia Tavares, vamos apresentar o trabalho de português Escolas Literárias, com o tema naturalismo. Bom, eu vou introduzir o assunto do naturalismo, né? Falar o que ele foi, o que ele prezava, a abordagem biológica, entre outros. O naturalismo ele foi uma corrente literária que prezava pela representação objetiva da realidade. Ele utilizava uma abordagem biológica, científica e patológica dos personagens. O naturalismo ele tendencia estética e literária no último quartel do século XIX. Ele surgiu na França e é entendido por muitos críticos como uma corrente mais extremada do movimento realista, sendo muitas vezes também chamado do realismo naturalismo. O termo naturalismo foi utilizado como vertente artística pelo escritor Émile Zola. Ele foi inspirado no método da investigação das ciências naturais que se estabelecia desde o século XVIII. A representatividade histórica do naturalismo começa com a retratação de situações do nosso cotidiano, como a diferença de classes, a pobreza, a relação entre as pessoas. Outro ponto também é que eles tratavam o indivíduo como um objeto a ser estudado, que era muito diferente para a época, tanto para a leitura das pessoas quanto para a escrita também. Outra coisa é que o naturalismo ele sofreu fortes influências das teorias científicas que se faziam presentes na metade do século XIX na Europa. Ou seja, o socialismo, o positivismo e o darwinismo. Outro ponto é que as obras de romance do naturalismo, elas causaram um grande estardalhaço na época, porque retratavam tão fielmente as situações que chegaram algumas obras a serem confundidas com pornografia. Agora falando sobre os principais autores do naturalismo, primeiramente o Émile Zola. Ele era um autor francês que publicou em 1885 sua obra Germinal, que tinha várias características do naturalismo, entre elas duas principais. O determinismo, que era uma corrente teórica que defendia que não existia o acaso, as coisas aconteciam porque elas estavam predestinadas a acontecer. E a zoomorfização, que é quando se atribui características animalescas aos seres humanos. O Émile Zola ele abordava questões sociais no seu livro e aquilo o consagrou como uma das pessoas mais importantes da França que sempre traziam essas discussões em suas obras. O Aloysio Azevedo, ele é um autor brasileiro que publicou em 1881 sua obra O Mulato, que além de ter as mesmas características do naturalismo que o Émile Zola, também tinham discussões sobre questões raciais, e aquilo o configurou como um dos principais abolicionistas no Brasil. O Raul Pompeia também era um autor brasileiro e publicou em 1885 sua obra O Ateneu, que além dessas características já citadas anteriormente, também trazia a objetividade. Ele se dizia como um antirromântico e aquilo era bem visível nas suas obras, porque não eram tão focadas nos sentimentos, e sim sobre os acontecimentos reais do cotidiano, como as pessoas passavam por aquilo. Não tinham várias discussões sobre os sentimentos e por isso era uma obra muito objetiva. O Adolfo Caminha, também um autor brasileiro, sua principal obra é O Bom Crioulo, que foi publicado em 1895, que também traziam questões sociais e traziam questões também sobre a homossexualidade entre os personagens principais. E aquilo causou várias discussões de época, o livro foi altamente rejeitado e só muitos anos depois foi realmente trazido à tona como a importância do autor nessas discussões de época para aquelas pessoas que passavam por aquelas situações. É isso. Citar primeiramente O Mulato, de Aloysio de Azevedo. O escritor Aloysio de Azevedo, ele foi bem característico desse período, as obras dele são bem realistas e bem, vamos dizer assim, nua e crua, né? O livro que eu vou falar hoje é O Mulato, que retrata a vida maranhense das pessoas que moravam no Maranhão na época, além de falar sobre o preconceito racial, a escravidão e toda a hipocrisia da época, né? A questão do clero mandar em tudo. E também essa história fala de Raimundo, que é o personagem principal. Ele é um mulato, filho de escravo, e ele simplesmente não aceita a cor e a classe social dele. E ele tem essas ideias revolucionárias científicas, né? De mudar o mundo, de querer ser médico e
evoluir a sociedade, mas ele não tem consciência da raça dele, que na época isso era um empecilho, pois, né, atrapalhava por causa da cor, mas ele não tem noção disso, e ele quer porque quer mudar o mundo. Bom, eu vou falar de outra obra também, chamada O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, que retrata a vida dos escravos pós-abolição, nesse mundo também dos marinheiros da época. O personagem principal se chama Amaro, que é um ex-escravo. Quando ele foi liberto, ele foi convocado para ir servir a marinha. E aí, na marinha da época, né, existiam, sim, castigos muito dolorosos, muito cruéis. E o escravo aceitava isso tranquilamente, porque o que ele viveu na época da escravidão tinha sido muito pior. Então, por ele ser dócil, por ele lidar com isso tranquilamente, ele foi apelidado de o bom crioulo, né? Porque ele era competente, dócil, obediente. E aí isso mostra a influência da escravidão na sociedade da época, principalmente a diferença de raça e a vida problemática dos marinheiros na época. Foi um dos primeiros romances homossexuais da época, mesmo que disfarçado. Conta uma espécie de romance ou uma relação de boa amizade entre Amaro e Aleixo. Eles acabam virando muito amigos, bem próximos, porque um defende o outro sempre que tem um castigo. E aí a trama da história é basicamente a história deles, a diferença de raça e a problematização que os marinheiros estavam passando na época. Temos O Cortiço, que é um livro que falava sobre as habitações coletivas que existiam no Rio de Janeiro na época. No centro do Rio de Janeiro existiam os cortiços, que eram habitações coletivas que a população mesmo construía para se habitar ali. Só que com o tempo a nobreza foi chegando aqui no Brasil e foi pedindo para essas pessoas que estavam no centro da cidade irem para a parte mais afastada, né, para a parte mais periférica. E aí o Cortiço, né, o livro de Aloysio de Azevedo, fala justamente sobre isso. Além de falar também sobre a exploração e as péssimas qualidades e condições de vida que eram oferecidas na época aos moradores cariocas que estavam nesses cortiços, né. Além da desigualdade social entre meio, né, porque existia aí ou era alta nobreza ou eram pessoas extremamente humildes. Além de raça, né, foi bem depois do fim da escravidão e muitas histórias que os próprios moradores relataram nesse livro, né? Os moradores da época, obviamente. E nela existem uns personagens principais. O João Romão, que ele é o dono do cortiço, e as pessoas que trabalham para ele são muito exploradas. Então tem dois cenários, os trabalhadores do cortiço, mas também se passa na pedreira e na própria taverna do João Romão. E no meio disso, os moradores do cortiço ficam muito revoltados com a classe da burguesia localizada no Botafogo, porque obviamente eles têm mais privilégio do que a galera que está morando na periferia. Tem também o Miranda, que é um cara muito rico porque ele é comerciante de tecidos. E aí ele mora perto dessa galera do cortiço e ele começa a se incomodar porque o cortiço está cada vez mais aumentando. E isso vai prejudicar não só o comércio de tecido deles, como a qualidade de vida dele por ser uma pessoa nobre. Então ele vai e começa a discutir com o João Romão e tem vários conflitos entre eles. No meio disso tudo, no cortiço, tem a Rita Baiana, que ela é uma mulata que vai se mudar para o cortiço, ela conhece todo mundo e existe uma briga enorme por causa dela, por justamente ela ser muito carismática. Falando agora de mais uma obra de Adolfo Caminha, chamada A Normalista, de 1888, fala da região do Ceará, em Fortaleza, e a sociedade do século XIX. É um livro que contém muitos elementos regionais, tanto na linguagem como no cotidiano, mostrando aí a rotina do nordestino da época, e a história gira em torno de Maria do Carmo, que a mãe faleceu no parto, e o pai não soube lidar para criá-la sozinho. Então o pai dá a responsabilidade para o padrinho, que é o João da Mata. E aí o livro retrata a criação dela com o padrinho e a história de vida dela.
E o conflito principal do livro é quando o Zusa, um namoradinho da escola, começou a frequentar mais a casa dela e o padrinho começou a perceber que na verdade ele sentia ciúme, né? Que na verdade ele gostava dela. E aí o conflito do livro é basicamente sobre isso, e um aviso é que Adolfo Caminha por ser um escritor da época naturalista, ele é bem antigo. Então foi difícil de achar obras dele, obras que falassem do que ele escreveu, e a gente só conseguiu achar duas. Falando agora de mais uma obra de Aloysio de Azevedo, a gente vai citar A Casa de Pensão, que ele escreveu entre o mulato e o cortiço na época da abolição, onde foi uma grande revolução, a sociedade inteira estava mudando. Existe o protagonista Amâncio, que cresceu e viveu no interior do Maranhão, com uma família muito rica, e ele decide mudar para a capital do Rio de Janeiro para fazer medicina. E o livro vai relatando basicamente toda a experiência que ele viveu nesse período de mudança, os relacionamentos, os estudos, todo esse impacto que ele teve, principalmente ao ter contato com os cortiços do Rio de Janeiro, que ele não fazia ideia do que seria, e também sobre o termo mulato, porque ele teve uma mudança muito drástica e um conhecimento que ele adquiriu que ele não tinha. A obra Uma Tragédia no Amazonas, de Raul Pompeu, é uma trama que se passa na cidade do Amazonas. Ela conta como o ódio e a vingança podem arruinar uma vida. O seu personagem principal é Eustáquio. Essa obra narra uma perseguição de um grupo de escravos contra o subdelegado Eustáquio, que acabam cometendo um crime contra Eustáquio e a sua família, que estavam fazendo uma festa. A segunda obra de Raul Pompeu é As Joias da Coroa. É uma obra de romance, é uma sátira sobre o Império e é inspirada em um fato real, que foi o roubo das joias de Dom Pedro II, que causou um verdadeiro estardalhaço na época, e depois de várias investigações foi concluído que as joias foram furtadas por pessoas muito próximas do imperador. A terceira obra é o Ateneu, de Raul Pompeia. É uma obra de romance considerada o marco do movimento realista no Brasil. Narrada pelo protagonista, Sérgio, e é uma história que começa com a visita do protagonista ao Colégio Ateneu. Ele basicamente narra a estadia dele nesse colégio durante 2 anos. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre o estilo de escrita. A gente vai falar sobre o determinismo e a somorfização. O determinismo é uma teoria filosófica que todo acontecimento é explicado pela determinação, ou seja, por relações de causalidade. Embora o seu sentido mais vulgo determinismo é retirar a sua causalidade, reduzindo, não é necessariamente um sinônimo de reduzir, como eu falei. O somorfização é uma figura de linguagem que se aproxima e descreve um comportamento humano como o de um animal. O humano ele é tratado como um animal, mais do que uma figura de linguagens. É a somorfização. É uma concepção de naturalismo. Irei falar sobre algumas pinturas do naturalismo. A primeira pintura se chama Início do Verão. Essa pintura, a pintura naturalista, também estava despontando em outras partes do mundo, como a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Entre as pinturas norte-americanas, William Bliss Baker, ele chamou a atenção com suas paisagens da natureza, sabe? Suas paisagens naturais, antes de morrer prematuramente aos 26 anos. A segunda pintura, do quadro, ela se chama As Fábricas de Feno, que foi feita em 1877, por Jules Bastien Lepatier. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Bom, os quadros, eles se caracterizavam, sobretudo, por conterem imagens realistas que aconteciam em cenários ligados à natureza.
Essas características ela começou a surgir principalmente na França, como a artista desse quadro, que é Jules, né? Ela foi uma das maiores pessoas que impulsionou que gerou o movimento. E a terceira pintura, o nome dessa... Deixa eu botar pra cá rapidinho. A terceira pintura, né, do quadro, ela se chama Flores Japonesas. Em Inglaterra, a artista botânica Marianne North, ela marcou o naturalismo retratando em suas telas a fauna e a flora. Ela foi para alguns países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Jamaica, Japão e Índia, onde ela pintou a fauna e a flora desses países. E com isso, a gente acaba a apresentação, e aqui estão nossas referências, e obrigada pela atenção.